Olá pessoal, dando continuidade à nossa sequência de vídeos sobre classes e objetos, nesse vídeo nós vamos falar um pouquinho sobre construtores e destrutores. Esses métodos são funções especiais que são responsáveis por inicializar os objetos, no caso dos construtores, e destruir os objetos, desalocar recursos, que é no caso dos destrutores. Eles são funções que são invocadas automaticamente dentro do nosso código. A gente não precisa fazer a chamada explícita delas. E eles vão ser muito úteis para nós quando a gente quer inicializar os atributos das nossas classes. A gente vai ver também em aulas seguintes que o conceito de construtores e destrutores ele é muito útil para quando a gente quer alocar e desalocar recursos dinamicamente. Porque a gente pode fazer isso com segurança utilizando esse recurso, tá certo? As funções construtores e destrutores, elas devem possuir o mesmo nome da classe. A gente vai ver isso daqui a pouco na hora de programar. E elas não devem possuir nenhum parâmetro de retorno, nem mesmo void, tá certo? Isso é uma característica da sintaxe do C++. Além disso, a gente vai ver que quando nenhum construtor é declarado explicitamente no nosso código, o C++ ele já possui um construtor padrão que inicializa os atributos e aloca a memória suficiente para eles. Voltando aqui à nossa aplicação, a gente vê que, no nosso caso, a gente não tinha declarado nem o construtor e nem o destrutor da nossa classe conta. E mesmo assim, a gente viu que o objeto conta C1 ele pôde ser criado. Isso ocorreu graças ao construtor da nossa classe conta. O problema aqui é que quando a gente criou aqui na linha 9 uma conta C1, se a gente aqui colocar um breakpoint, por exemplo, trocar o launch aqui, e rodar o nosso código, a gente vai ver que quando a gente utilizou essa formulação e não definiu nenhum construtor, os atributos da classe C1 eles não são inicializados. Veja, aqui eu tenho a classe C1 com todos os atributos. Só que eu não tenho nenhum deles está inicializado. Por exemplo, o saldo aqui está no valor praticamente zero, né? E elevado a menos 307, que é um valor aleatório, a senha é um valor aleatório e o número também é um valor aleatório, que já estava na memória. Com isso a gente não tem muito controle. Por exemplo, se eu uso aqui um saque ou um depósito que vai alterar esse saldo não é consistente, né? Porque a gente não inicializou esse parâmetro. Então, para isso, para que a gente possa inicializar os nossos objetos adequadamente, é interessante que nós, como programadores, criemos um construtor. A gente define esse construtor como um membro público com o mesmo nome da nossa classe. Então, aqui eu acabo de criar um construtor para a classe conta e esse construtor é um construtor padrão. Por quê? Ele não recebe nenhum argumento. Foi exatamente o que a gente utilizou ali. Só que eu posso também criar um construtor que receba argumentos. Por exemplo, eu posso criar um construtor que receba uma senha, um saldo, um número e um titular. Dessa maneira, eu consigo inicializar todos os atributos da classe conta de maneira apropriada. Ok? Faltou colocar o namespace do string. Beleza, pessoal? Veja que aqui eu criei dois construtores com o mesmo nome. Existe algum problema nisso? Não, porque estou utilizando o recurso de sobrecarga, que a gente já aprendeu em aulas anteriores. O recurso de sobrecarga ele permite que dois métodos possuam o mesmo nome, desde que eles difiram em número de argumentos ou tipo, que é exatamente o caso que está ocorrendo aqui.
Então, vamos agora implementar lá no conta CPP esses dois construtores. Normalmente a gente coloca essa implementação bem do início, né? Os construtores eles são os primeiros métodos a serem implementados numa classe. Então, construtor padrão, eu vou simplesmente, no construtor padrão, inicializar todos os atributos em zero para pelo menos ter ali um determinismo nessa inicialização. Então, eu vou colocar this número igual a zero. A senha, aqui eu vou inicializar com um determinado valor, eu vou mudar aqui, vou colocar um valor diferente de zero, uma senha padrão, né? Vou colocar 1. O titular, vou colocar nenhum. E o saldo, vou colocar igual a zero. Esse foi só um exemplo, né, pessoal, de inicialização. Agora eu tenho um construtor padrão, aquele que não recebe argumentos, e toda vez que qualquer objeto da classe conta for construído, ele já vai ser construído com os atributos recebendo esses valores aqui. Beleza? A gente pode ainda, aqui dentro dessa função, fazer qualquer outro tipo de instrução. Por exemplo, posso colocar um cout aqui, informando que o construtor padrão foi invocado. Tá certo? Eu posso aqui também implementar, pessoal, um construtor que não seja o padrão, recebendo assim os vários argumentos. Então, faltou colocar aqui o designar, que é o construtor da classe conta. Então, nós vamos aqui de senha ou a senha, this número ou a número, this titular é igual a titular. E vou fazer uma validação no saldo, pessoal. Não vou deixar o cara construir a conta com um saldo menor que zero. Vou colocar if saldo maior que zero. This saldo igual a saldo. Else, vou colocar aqui cout saldo inicial inválido. Beleza, pessoal? Então, a gente acaba de construir, de definir aqui os dois construtores. Um é um construtor padrão e outro é um construtor que recebe os argumentos. Para a gente testar isso, lá no main, bem simples, nós pomos aqui a gente vai utilizar o construtor padrão, tá certo? E vou construir aqui agora uma conta C2. Eu posso ir até aqui junto, ó, C1, C2, e eu vou passar aqui os parâmetros. Quais são eles? É o número, vamos supor 01. Opa, é a senha primeiro. 1, 2, 3, 4. Também. O número 01. O titular Manuel. E o saldo, vou colocar R$500. Com isso, pessoal, eu utilizei aqui um é o construtor padrão e outro é o construtor não padrão. Vamos rodar aqui de novo nosso programa. Automaticamente
Vejam, construtor padrão invocado foi o construtor aqui da classe C1, tá legal? E a classe C2 ela foi invocada também, foi construída de acordo com o número 1, o titular, Manuel, o saldo 500 e a senha 1234. Titular aqui, Manuel. Okay? Esse titular ele é uma outra classe, ele faz parte da classe string, então ele tem outras propriedades e atributos. Tá certo? Já o C1 ele foi construído com o número 0, saldo 0 e a senha padrão que eu defini. Beleza, pessoal? Então, com isso, a gente conseguiu construir aqui os nossos objetos de uma forma mais adequada, porque agora a gente consegue definir quais são os parâmetros, né, iniciais para os atributos. Beleza? É interessante aqui ressaltar que a gente pode utilizar agora também o destrutor para desalocar, para destruir esses objetos, né, para limpá-los, retirá-los da memória. Quando esses objetos aqui são destruídos, eu falei para vocês que tanto o construtor e o destrutor eles são invocados automaticamente. O construtor ele é invocado no momento que a gente cria a instância, né? Assim que a gente faz, a gente utiliza a instrução para instanciar o nosso objeto. O destrutor ele é invocado todas as vezes que esse objeto perde o escopo. O que é o escopo? É onde ele existe. Nesse caso, o escopo é dentro da função main. Todo objeto que é criado aqui dentro da função main, que a gente chamou lá atrás de variável local, ele só tem sentido, né? Ele só faz sentido dentro da função main. Então, todas as vezes que a gente sai da função main, o nosso objeto ele é destruído. Então, eu vou criar aqui primeiramente o destrutor. A declaração dele, a sintaxe, é um till e o nome do destrutor, e ele não possui parâmetros. Por quê? Porque ele é automaticamente invocado quando o objeto perde o escopo. Então, a gente não consegue passar parâmetros para ele automaticamente. Assim como o construtor sim, a gente consegue invocá-lo não diretamente, a gente não invoca o construtor explicitamente, mas quando a gente vai construir, definir o nosso objeto, esse construtor é invocado com os parâmetros que a gente passou na definição, na construção desse objeto. Vou implementar aqui o destrutor, que é conta, till conta. E esse destrutor, nesse caso aqui, eu não vou fazer, eu vou só mostrar uma mensagem que destrutor foi invocado. Ok? Aqui, pessoal, eu poderia ter utilizado também using namespace, mas eu estou fazendo esse aqui um pouquinho diferente para vocês verem, né, a utilização do espaço de nomes. Estou utilizando em todo momento aqui. Beleza? Então, vejam bem, criei o destrutor. Em todas as vezes que o meu objeto sair do escopo, o destrutor vai ser invocado. No caso aqui, a gente pode rodar o nosso programa. Vejam, o destrutor foi invocado ao final aqui da nossa função main. Estão vendo? Foi a última coisa que aconteceu no nosso programa, foi o destrutor sendo invocado. Por que dois? Eu tenho dois objetos. O destrutor da classe C1, do objeto C1 foi invocado, e o destrutor do objeto C2 foi invocado. Beleza? Para não confundir, a gente pode até colocar aqui, ó, destrutor da conta this número foi invocado. Agora a gente vai conseguir ver com mais clareza, né? Destrutor da conta 1, que a conta do Manuel foi invocado. Destrutor da conta 2, que é a conta
do Carlos foi invocado. Aqui, pessoal, a ordem a gente não consegue definir exatamente, tá certo? Os dois objetos foram construídos e os destrutores foram invocados, um na sequência do outro. Tá bom? Isso aconteceu quando ele sai aqui de escopo. Bom, pessoal, espero que vocês tenham entendido o conceito de construtores e destrutores. Então, para que eles são usados? Construtores, para inicializar os atributos. Eles são invocados assim que a gente instancia os objetos. Destrutores são usados para destruir esses objetos. São invocados automaticamente quando os objetos saem desse escopo. Beleza? A gente vai utilizar esses conceitos ainda quando a gente olhar, a gente trabalhar um pouquinho com RAI, que é uma técnica de programação um pouco mais avançada e bem interessante. Ok? No próximo vídeo a gente fala um pouquinho sobre a utilização de vetores e ponteiros com classes. Tá certo? Até lá!